Olá, alunos, vamos começar nossa quarta aula de balanço de massa, da disciplina de processos químicos industriais. Um, essa unidade, a partir dessa quarta aula, nós vamos começar a ver os fundamentos do balanço de massa, classificação dos processos, nós podemos utilizar a equação geral e as particularidades, utilizando para componente, para múltiplas unidades, quando tem reação química, reação de combustão, e quando nós podemos ter a mistura de processos com reação química e liberação de energia, e também no final, um processo de balanço de massa em regime transiente. Bem, a fundamentação principal do balanço de massa e energia está na lei de conservação da matéria. Nada se cria, tudo se transforma, não é mesmo? Pois é, na indústria química não é diferente. Então, de sua forma geral, levando em consideração que nós vamos sempre ter pequenas perdas de massa ao longo do processo, né, de tal forma que possam ser desprezíveis para o cálculo de simulação, cálculo de projeto. Né? Obviamente, dentro de uma indústria, essas perdas têm que ser levadas em consideração para um fechamento mais adequado de uma contabilidade material. Né? Nós podemos fazer os balanços de massa em três formas: forma atômica, ou seja, fazendo balanço de componentes atômicos, hidrogênio, oxigênio, enxofre, por aí vai. Formas moleculares, né? Então se nós podemos ter transformações de combustão, por exemplo, um metano sendo queimado, liberando metano, liberando dióxido de carbono. Né? Então podemos fazer o quanto que a eficiência de queima, por exemplo, desse metano, o balanço de massa do metano que entra, o metano que sai, o gás carbônico que sai, quanto ele é gerado, quanto de oxigênio podemos alimentar, de forma geral. Né? Então podemos somar todos esses componentes ali e fazer um balanço de forma geral. Quando nós fazemos o balanço de massa, nós temos que fazer uma certa separação entre o sistema, ou seja, aquilo que nós vamos analisar, e as suas vizinhanças, todo o seu entorno. Isso é um conceito que vai estar sendo retomado durante o resto do curso e dessa disciplina de todas as outras disciplinas de engenharia química. Né? Então, né, o que gosto de dizer é que a termodinâmica aplicada, né, a um processo de contabilidade mássica. Então, esse nosso sistema vai ser, nós vamos isolar esse sistema, tentar isolá-lo, né, obviamente, em um invólucro. Nós podemos chamar esse invólucro de volume de controle. Esse volume de controle é o volume definido de interesse para análise de balanço. Né? Então podemos ter diversas etapas no processo químico e podemos escolher qual das etapas está sendo feita a análise. Então nós podemos ter um ou mais volumes de controle. E se os fenômenos de superfície são mais importantes, podem ser analisados também naquela superfície, então nós podemos fazer também análise da superfície de controle, ou seja, a área. Tem a fronteira ou superfície que envolve o controle e passa por ela. Massa e volume, né? Então são alguns conceitos aqui muito importantes que vocês têm que se retomar e dar uma lida com bastante cuidado, que é a questão do sistema, a separação de sistema e vizinhanças, volume e superfície de controle. Então, quanto à classificação do processo, nós podemos classificar de acordo com duas naturezas. A natureza do espaço, né, e do tempo. De acordo com o tempo, nós temos os processos estado estacionário, ou regime permanente, e aqueles que são processos transientes, aqueles que mudam com o tempo. Algumas variáveis vão mudar com o tempo. Né? E aqueles que relação ao espaço. Então, como que a matéria vai passar por aquele volume, aquele espaço? Então, ele pode ser acessado de forma contínua, ou seja, retirada de saída, batelada e de semi-contínuo, né, ou semi-batelada. Então, o sistema batelado, em inglês nós vamos usar o termo batch, que é da seguinte maneira, nós teremos entender, que é uma alimentação carregada no sistema de um dado estado inicial e descarregado no outro dado momento. Então, não há as transferências de massa através da superfície de controle nesse período. Então, nós vamos primeiro encher, por exemplo, um tanque, como está ilustrado aqui, iniciar o processo, fechar a alimentação, vai sofrer o processo um certo tempo e depois nós vamos retirar. E essa entrada, essa retirada, geralmente o tempo que leva para entrar, o tempo que leva para sair, quase sempre é muito curto comparado com o meio do processo. Então é praticamente classificado como uma batelada. Né? Então se um processo leva muitas horas, né, em alguns casos leva até um dia, a entrada retirada vai levar algumas poucas horas. Né? Então, digamos, menos de 10% do tempo que seria levar em consideração. Então, esse tempo muitas vezes não é contabilizado como um processo, não está ocorrendo um processo efetivamente enquanto enche, enquanto esvazia, né? Para fins de cálculo, fins de balanço. Temos o contínuo que ocorre a entrada e saída de matéria do nosso sistema, e o semi-contínuo batelada. Então, aqui o estado, por exemplo, no caso de enchimento ou esvaziamento de um tanque, né, esse processo ele já começa a acontecer enquanto esvazia e ainda acontece enquanto está esvaziando. Né? Então, por exemplo, o processo de enchimento de um tanque de fermentação, né, leva aí
mais ou menos quase 1 hora para poder se encher, uma dorna grande, né, uma dorna industrial. E à medida que você vai enchendo, já está enriquecido aquele caldo para a sua fermentação, né, aquele mosto, com levedura. Então ali já começa a correr o processo de fermentação. Né? Então, quando você está esvaziando, apesar de que já está quase chegando no seu limite, já chegou no seu limite de processamento, tolerância ao álcool pela levedura, ainda pode ser começar a esvaziar ali, ainda tem um excesso de açúcar pode ser sendo processado. Né? Então ali então nós temos geralmente nesses processos semicontínuos semibatelado, o processo de acúmulo, né? A etapa de acúmulo, a etapa de variação de uma grandeza pelo tempo é muito importante. Então, no regime estacionário ou regime permanente, nós temos que a situação com as variáveis de processo não varia com o tempo. Né? Nós podemos considerar praticamente constante, exceto pequenas flutuações que não vão entrar ali numa análise muito criteriosa, né, de variações. Então, temos a variação com o tempo, processos transientes. Então, as principais variáveis estão variando com o tempo. Né? Então, um processo pode apresentar variáveis em transição com o tempo e outras em regime permanente. Então, por exemplo, nós temos um aquecimento, podemos ter um aquecimento de um tanque e, ao mesmo tempo, está passando e saindo o material. Então, a variável presente é a temperatura e a variável mássica ainda está passando. Né? A tendência dos processos é serem operados em regime permanente. Né? Porém, na partida de um processo, no start do processo, ou quando nós temos mudança de set point, né, a transiência. A mudança de set point nós temos estabelecido ali que vai estar operando uma variável qualquer, operando uma certa quantidade, nós temos mudanças para cima ou para baixo dessa mesma variável. Né? Então, leva um certo tempo para que ela se estabilize. Né? Então, imagine novamente a temperatura de um tanque, né, um grande tanque industrial está sendo processado. Imagine que deve ser diminuído. Então, normalmente leva-se um tempo considerável e é sempre necessário fazer um controle bastante rigoroso, né, dessas mudanças. Nós temos aqui, primeiramente, nossa equação geral de balanço. Vamos usar em diversos processos, diversas disciplinas, inclusive, né? Mas de forma geral, é assim que nós vamos ler. O acúmulo de massa dentro do sistema vai ser igual à entrada de massa nos limites menos a saída, mais a geração de massa dentro do sistema e menos consumo de massa dentro do sistema. Então, os termos de geração de massa e consumo de massa quase sempre estão relacionados com o quê? Com uma reação química. Então, se nós temos uma análise de uma espécie, então nós vamos ter a formação dessa espécie ou o consumo dessa espécie. Né? Imagine um processo em que nós temos uma formação de um componente intermediário. Né? Então uma reação consumindo A e gerando B. Só que esse B gera assim, um componente C. Né? Então nós vamos ter a formação do consumo e geração. Né? A formação desses dois termos. Nós podemos aplicar esse balanço de massa a uma espécie molecular, no caso aqui no componente A, né? Ou uma espécie atômica, né? Um componente atômico específico dentro do processo. Né? Novamente, aí nós temos, por exemplo, o caso do metano, dentro do processo de combustão. Né? Num reator, quase sempre não há acúmulo de massa, né? Nesses sistemas de queima, né? Mas nós temos entrada de metano, saída de metano. Não vai haver geração de metano, mas vai haver consumo de metano por conta da combustão. Né? E nós podemos fazer análise tanto do carbono quanto do hidrogênio, do oxigênio, né? Para a formação do gás carbônico, consumo do oxigênio. Né? Então, todos esses podem ser equações paralelas que podem enriquecer a análise. Né? Então, nós podemos aplicar o total de matéria sem distinção das espécies envolvidas também. Então, nesse caso, não há geração nem consumo de massa total. Né? Se houvesse esses dois termos, violaria a lei de conservação da matéria. Né? Então, nós teremos uma reação nuclear. Né? Estamos gerando material ou consumindo material total, né? Não só as espécies individualmente. Então, nós temos aqui a principal equação, que é o acúmulo de massa total, é igual a entrada de massa total e saída de massa total. Então, caso 1, vamos aplicar esses valores de massa. Balanço de massa em processos contínuos. Nós vamos definir aqui esse quadrado, esse retângulo, né, como o nosso processo. Nosso diagrama desse bloco aqui vai ser o nosso processo. Nesse processo, nós vamos ter aqui pontilhado externamente a ele a análise do nosso volume de controle. É sobre esse volume que nós vamos fazer a nossa análise de balanço de massa. Nós vamos definir a massa que entra, designada por essa seta, que vai ser a nossa corrente, e a massa que sai, designada pela corrente que sai. Veja que nós temos dois termos designando transferência de massa. ME como a vazão de massa na entrada e MS é a vazão de massa na saída.
Então, vamos fazer os balanços. Então, total em regime transiente num sistema como esse, né, em processo contínuo. Então, nós vamos ter acúmulo de massa total é igual a entrada menos saída. Traduzindo, nós podemos ter aqui a massa total do nosso processo, do nosso sistema, como dm/dt, me menos ms. Se ele for em regime permanente, não há variação, né? Não há acúmulo, então não há dm/dt igual a zero. Então vai ter apenas entrada igual a saída. Então a massa que entra total é massa igual a massa que sai. Para o componente sem reação química em regime permanente. Então nós vamos fazer análise do componente A. Entrada de massa de A menos saída de massa de A igual a zero. Então, olha só, nós vamos usar no subíndice S e E, acrescentar o termo da massa do componente A. Então é a vazão de A que entra menos a vazão de A que sai. Quarto caso, um componente com reação química em regime transiente. Então nós vamos ter aqui para o componente A, o acúmulo de massa é igual a entrada menos saída, mais geração menos consumo. Podemos fazer matematicamente da seguinte maneira: a variação de A pelo tempo, massa de A pelo tempo, vai ser a massa que entra menos a massa que sai. Olha só que esse termo mais ou menos RA vezes o peso molecular de componente A. Esse peso molecular vem para corrigir o termo RA. Quase sempre o RA é dado em termos molares, né? Então, nós teremos que transformar um termo molar em um termo mássico. Então, nós multiplicamos pelo peso molecular para ficar apenas em base mássica, né? A menos que o RA esteja já tem uma expressão dada em termos mássicos, né? Então não é necessário esse termo do peso molecular do componente. Agora, mais ou menos, veja. Se há geração de massa, então nós temos um aumento de massa. Então o dma/dt é maior do que zero. Então nós precisamos colocar o termo positivo. Se houver consumo de massa de A, então dma/dt tende a valor negativo. Então valores negativos na frente do RA vezes PMA. Então, SRA nós vamos enxergar muito isso na disciplina de cinética, projeto de reatores, não é mesmo? Explicando como são as leis cinéticas, né? Na nossa disciplina nós não vamos nos preocupar muito com as leis cinéticas, quase sempre nós vamos ter apenas um consumo relacionado diretamente, sem muitas variações, por exemplo, com a temperatura, com pressão, com a variação de concentração pelo tempo, né? Então, SRA vai ser um termo mais limpo, mais direto, para fins ali iniciais da nossa disciplina, né, e do curso. Se houver um componente com reação, porém vai ser regime permanente, então não há dma/dt, né, não há variação pelo tempo dessa massa. Então a mesma massa que entra vai ser a mesma massa que sai, mais ou menos essa geração de massa de ar e consumo de massa de ar, né? Então, nós colocamos dma/dt zero, então é igual a zero. Então, nós agora vamos entrar no caso 2, né? Então, nós temos aqui, olha, balanço de massa em processo batelada, né? Até agora nós falamos em processos contínuos. No processo batelada, o que nós temos? O acúmulo de massa vai ser relacionado com a massa de final menos a massa inicial. Ou, de forma simples, a massa inicial menos a massa final é igual a zero, porque a massa total não há acúmulo, né? É zero acúmulo. Então, fica aí essa expressão. Agora, se for para um componente específico, né? Então o acúmulo de massa de A vai ficar dma/dt, não vai haver entrada nem vai haver saída, então vai ser em termos apenas de geração de massa de A e menos consumo de massa de A. Então vai ter o termo mais ou menos RA, PMA e o termo de reação química. Tá? Então, caso 3, nós vamos caso agora de semicontínuo, né? Ou tem entrada ou tem saída, não tem os dois ao mesmo tempo. Então, no total com entrada, né? Então ali nós pode haver um acúmulo de massa, né? Então pode estar, por exemplo, enchendo um tanque, então dmi/dt ele vai ser positivo, a massa que entra, o esvaziamento de um tanque, dm/dt menos mi. Agora entrando com o componente, né, dma/dt, mais ou menos igual a uma massa que entra, uma massa que sai do componente A. Para um componente com reação, nós acrescentamos o termo de Q, né, com o termo de reação química. Então aparece aqui o RA/PMA, né, massa de A ou que sai, nessa corrente I, mesma corrente e o acúmulo do nosso componente. Vejam, até agora estamos só mostrando os casos mais simples, de que tem uma entrada menos uma saída. Né? É muito comum, né? No mesmo elemento só, que nós podemos ter várias entradas e várias saídas. Então, quase sempre, para tornar mais assertivo, mais generalizado o caso, usar o termo de somatório das massas que entram menos o somatório das massas que saem. Aí nós vamos ter aí, digamos, uma taxa líquida de massas entrando e saindo em termos de corrente que entra e sai.
Tá? Até agora nós vimos essas demonstrações mostrando aí quais são os modelos básicos que nós podemos ter para processar de análise de balanço de massa. Né? É importante frisar esse termo, modelo, nós vamos usar muito esse termo. Vocês vão estar sempre modelando um fenômeno físico, químico, ou muitas vezes biológico, para que seja traduzido em formas matemáticas e depois nós podemos fazer uma análise desse modelo, né? Análise numérica, análise computacional, análise diversas naturezas. Tá? Então, esse guia, nós vamos mostrar esse guia aqui para que vocês nunca mais esqueçam como fazer o balanço de massa. O engenheiro químico tem que ter isso de corde salteado. Não importa o processo, uma vez aprendido, nunca mais vai esquecer. Né? E uma vez aprendido aqui, vocês não vão sofrer em disciplinas posteriores no curso. Né? Então, vamos lá. Primeiro, quase sempre a situação, seja na vida real, no dia a dia da indústria, seja numa sala de aula, seja aqui estudando, lendo um livro, nem sempre o processo está bem descrito ou completamente descrito. Então, é necessário, primeiramente, levantar todas as informações possíveis. Né? Todas as informações. E uma vez todas as informações estiverem disponíveis, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Esquematizar. Né? Esquematizar o fluxograma do processo. Então, quantas correntes tem? Né? Então, desenha lá a corrente, faz a setinha. Qual é o nosso processo? Nós podemos separar o processo em quantos diagramas de blocos? Né? Então, primeira coisa, desenhar o fluxograma do processo. 2. Uma vez que você colocou o número de correntes, vocês podem nomear ou numerar as correntes. 1, 2, 3, até infinito, ou dar o um nome para elas. Né? Nós vamos também numerar ou nomear as variáveis associadas de acordo com a espécie e número de corrente, né? Ou nome da corrente. 3. Quantificar as variáveis no desenho ou em uma tabela. É importante fazer sempre, quando é um número muito grande de variáveis, fazer uma tabela, para que não se percam os dados e possa ser mais facilmente computado posteriormente para verificar se os resultados estão corretos. 4. Indicar as variáveis desconhecidas. 5. Normalizar as unidades e bases. Então, por que é importante esse número 5? Bem, muitas vezes vocês vão ter variáveis em termos molares, em termos volumétricos, em termos mássicos. Antes de iniciar os cálculos, é interessante transformar tudo para uma base comum, que faça o processo matemático ser mais simples possível. Então, se nós estamos falando, né, quase sempre em casos de massa sem reação química, é interessante trabalhar com termos mássicos. Né? Se os processos não sofrerem muito aquecimento ou resfriamento, quando uma vez misturados os componentes, então não vai haver liberação de calor de mistura. Então, você até pode aproximar dos termos de volume, ou seja, fazer um balanço de volume. Né? Então, se os volumes não mudam muito, não há muita mudança, então você até pode, em alguns casos, fazer uma conservação de volume. Mas quase sempre vai trabalhar em termos mássicos. Né? Agora, quando houver processos com reação química, é quase sempre importante trabalhar por conta da estequiometria em bases molares ou atômicas. Né? Então, 5, normalizar as unidades e bases. Né? Você está trabalhando, por exemplo, em quilograma metro cúbico, traga todas as suas grandezas quilograma metro cúbico. Se suas variáveis são frações, traga todas as variáveis para frações, mássicas ou molares. Né? 6, designar os volumes de controle. Então, definir bem onde será feito o balanço de massa e energia. 7, escolher uma base de cálculo. Né? Por exemplo, uma demanda a ser suprida pelo processo, pelo mercado. Se não houver esse valor, né, pode estipular uma, não há problema. 8, classificar o processo, de acordo com a natureza de tempo e espaço. Né? 9, escrever as equações de balanço. Sempre importante, quando está aprendendo a fazer balanço, escrever todas possíveis. Todos os balanços de massa de componentes, totais, né? De reação química. E depois verificar qual que é mais interessante ser trabalhado. Né? 10. Nós vamos fazer uma análise, nós chamamos de análise de grau de liberdade do sistema. Na termodinâmica isso é muito comum, aqui também vai ser, né, que é basicamente uma análise de se o sistema é determinado, se está sobredeterminado ou o sistema é indeterminável, ou seja, uma relação de equações e variáveis. Se o sistema já pode ser resolvido por si próprio ou é preciso buscar mais informações ou tentar eliminar a chance desse grau de liberdade, estipulando valores para as variáveis de forma que o sistema possa ser resolvido. Né? E nenhuma lei física, química ou biológica possa ser violada. Né? Ou matemática.
11. Resolver o sistema de equações de balanço. Uma vez colocado, com todas as variáveis, com todas as equações, a matemática acontece. Então, dependendo da forma como é feita, você vai usar métodos numéricos, pode resolver analiticamente, computacionalmente e por aí vai. Então vejam que a nossa disciplina até agora, como eu já comentei, duas ou mais ferramentas importantes para o engenheiro químico. Né? Então, saber ler o que está acontecendo no processo, entender a natureza do processo. Né? Então, já nas aulas anteriores já comentei um pouco sobre a natureza. Né? Levantar é líquido. Que estado físico é? É sólido? É gás? Que é um sistema de aquecimento, um sistema de resfriamento? Quais são, como as substâncias se organizam ali? Elas se misturam? Elas se separam? Elas são parcialmente miscíveis? Completamente miscíveis? Insolúveis? Completamente insolúveis? Qual é a faixa de temperatura nós estamos trabalhando? Qual é a faixa de pressão nós estamos trabalhando? Então, essa, digamos assim, vem de um conhecimento prévio das substâncias que vão ser processadas. Depois, né, vem a parte matemática, de que levantar as informações e levantar quais são as variáveis, quais são as equações, como podemos abordar o problema. Né? A questão da abordagem é muito importante aqui. Depois, resolver o problema. Então, vem aí as ferramentas matemáticas novamente, de diversas naturezas. Vocês vão ver ao longo do curso que a parte computacional, a parte matemática, a parte numérica é muito importante, né, para poder desenrolar esses processos. Então, para ter uma ideia, é normal numa indústria, quando vai fazer alguma otimização, vai fechar um balanço de massa, cair numa matriz de resolução do sistema linear de centenas de variáveis para tentar resolver. Então, matematicamente, leva bastante tempo, né, fazer todo o algoritmo para poder resolver, depois o processamento matemático, depois a conferência desses dados. Né. Obviamente, isso foi evoluindo com o tempo e facilitou muito o trabalho do analista, do projetista no dia a dia da indústria. Vou pegar um caso para mostrar o que nós estamos falando. Então, nós temos uma mistura de benzeno, nós vamos chamar benzeno subíndice B e tolueno subíndice T. Nós vamos alimentar um tanque flash de separação a 1000 kg por hora. Então, o tanque flash, o que ele é? É um pré-destilador. Então, nós entramos com alimentação e depois pressurizamos nesse tanque, separando em duas correntes, uma corrente de topo e uma corrente de fundo. A corrente de topo é vapor e a corrente de fundo é o líquido não vaporizado. Então, nós vamos alimentar esse sistema flash de separação com 60% de massa em benzeno. Obviamente, vai ser 40% de massa em tolueno. Vai operar essa pressão aí de 0,8 atmosfera. A corrente de topo é de 450 kg de benzeno e no fundo saem 300 kg por hora de tolueno. Então, essa coluna vai operar em estado estacionário, ou seja, não vai haver mudanças de nenhuma variável com o tempo. Então, nossa primeira tarefa é escrever os balanços de massa do benzeno e tolueno e calcular as vazões faltantes. Então, nós temos nenhuma informação faltando, aparentemente. Então, nós vamos fazer primeiro o quê? Desenhar o processo. Vamos esquematizar. Então, nós temos o tanque flash. Nós temos 3 correntes, uma alimentação e 2 saídas. Então, numerar as correntes. Então, chamar a corrente de alimentação 1, corrente de topo 2 e corrente de fundo 3. Quantificar as variáveis. Então, nós vamos colocar as variáveis no desenho aí do nosso esquema. Então, a massa que entra, M1, 1000 kg por hora. X1B vai ser a fração mássica de benzeno. E X1T é a fração mássica de tolueno. Então, aqui nós podemos já tirar o tolueno, que vai ser o quê? A fração mássica de tolueno mais benzeno tem que ser 100%, ou 1. Então, se nós temos o benzeno, nós podemos ter o tolueno, que dá 40%. Na corrente 2, nós temos a vazão de benzeno, 450 kg de benzeno por hora, e a vazão de tolueno, que é desconhecida. E no fundo, a vazão de benzeno é desconhecida, mas a de tolueno é conhecida em 300 kg por hora. 4. Então, nós temos que indicar as variáveis desconhecidas. Então, nós temos duas, massa de tolueno no topo e a massa de benzeno no fundo. 5. Normalizar as bases das variáveis. Então, todas elas estão em termos máximos, é desnecessário normalizar no momento. 6. Determinar os volumes de controle. Então, nós temos um processo, só um volume de controle, que é a nossa própria coluna. 7. Escolher a base de cálculo. Então, a nossa base de cálculo vai ser a massa que alimenta. Uma tonelada por hora de alimentação. E 8, classificar o processo. Bom, é um processo de regime contínuo e regime permanente. Então, é a entrada e saída de material e essas variáveis principais não vão mudar com o tempo. Então, nós temos o volume de controle. 9, escrever as equações de balanço. Então, vamos começar aqui, olha, com o balanço de massa de tolueno no tanque flash. Então, para ter entrada e saída de tolueno. Então, nós vamos designar a massa que entra de tolueno
é M1T. Nós podemos mudar essa M1T para a massa total, M1 vezes a fração mássica de tolueno. A massa que sai vai ser a vazão mássica de tolueno na corrente 2 e a vazão mássica de tolueno no fundo, na corrente 3. Então nós temos a segunda equação, que é o balanço de massa de benzeno no tanque flash, entrada igual a saída. Entrada, nós vamos de novo. Como nós não temos a vazão direta de benzeno, nós vamos usar a fração vezes a vazão total. Né? Então M1 vezes X1B igual a M2B mais M3B. E terceira equação possível, o balanço de massa total flash. Então entrada e saída, então nós temos a massa que entra igual a massa que sai, M2 mais M3. Então nós vamos aí identificar as variáveis M2T e M3B. Então nós temos 3 equações e 2 incógnitas. Então, mais na análise do grau de liberdade, nós fazemos o seguinte, que são as variáveis menos as equações independentes. Então, 2 menos 2 vai dar 0. Então, o sistema é determinável. Então, a questão da grau de liberdade nós vamos retomar logo em seguida. Né? Por que essa questão das equações independentes? 11. Então, nós temos duas equações, duas incógnitas, podemos resolver o sistema de equações. Né? Então, 1000 vezes 0,4, M2T, 300. Podemos fazer aqui e achar M2T e achar M3B na equação abaixo. Então, M2T resulta em 100 kg de tolueno por hora do topo e M3B resulta em 150 kg de benzeno no fundo. Então, podemos identificar agora as vazões do topo e do fundo. M2, somatório de M2B e M2T, então resulta em 550 kg por hora, e M3 é 150 mais 300, resulta em 450. Então essa última equação que nós não usamos para identificar quais são aquelas variáveis, podemos usar para conferir se os resultados estão corretos. Então a massa que sai é a mesma que a massa que entra, 1.000 kg por hora. Então nós vamos usar essa equação para verificar se fechou o balanço. E por último, podemos fazer o seguinte, fazer uma tabela como essa. Então, identificando os dados do processo, a principal variável é a vazão mássica, tolueno e benzeno. As correntes, temos 3 correntes. E aqui o total. Né? Bom, olha, um processo simples, né? Mas à medida que nós vamos tornando mais complicado, com mais unidades, essa análise de sistema de equações vai ficando mais interessante e também aumentando nossa tabela. Né? Então, aqui nossas considerações sobre o grau de liberdade. Então, vamos fazer o seguinte. Colocar essa análise. Se há N moléculas ou N componentes diferentes no processo, então haverá N equações de balanços independentes para processos não reativos. Né? Pode haver especificações de processos, né? Então taxa de conversão, seletividade, separação, que pode acrescentar como equações independentes. Leis e propriedades físicas, né? Como densidade, equações de estado, né? PVRT, condições de equilíbrio de fases e químico também podem ser acrescidos para o número de equações dependentes. E restrições físicas, como o somatório de massa numa corrente, né? Somatório de xi ou yi sendo igual a 1. Ou relações estequiométricas também podem ser acrescidas aí nesse número de equações. Então sempre vai haver no total n mais 1 balanços de massa. Só que uma dessas balanças não serão utilizadas. Né? Então porque acontece aqui a terceira equação, no caso anterior, ela é nada mais nada menos que uma somatório das outras duas. Nós vamos gerar a terceira. Né? Então, lembrando um pouquinho lá da geometria analítica, né? Então nós temos dois vetores, podemos combiná-lo entre si para gerar um terceiro vetor, que é um produto, né, dos dois vetores. Né? Então nós teríamos ali um terceiro vetor como resultado, né, dependente de dois vetores independentes, linearmente dependentes entre si, gerando um terceiro vetor linearmente dependente. Então, mais ou menos, essa análise aqui também pode ser feita extrapolada para as equações. Então, nós ficamos com que o grau de liberdade, nós vamos ter as variáveis menos as equações independentes. Então, de novo, o grau de liberdade é maior que zero, então nós temos um sistema indeterminado ou subespecificado. Temos variáveis que equações igual a zero, determinado, e menor que zero, superdeterminado. Então, há equações erradas ou incógnitas não identificadas, ou equações a mais do que deveriam ser feita análise. Então, no segundo caso, nós temos uma mistura líquida contendo 45% de benzeno e 55% de tolueno em base molar, nesse caso, alimentando um destilador. Nós vamos retomar de novo aí o caso do benzeno e tolueno. Na corrente de topo, nós temos 95% de benzeno.
E no fundo sai uma corrente contendo 8% de todo o benzeno que é alimentado. A densidade relativa da entrada é de 0,87. Tá? Então vamos lá determinar de novo a corrente de topo, de fundo e as composições. Nosso destilador. Então nós temos aqui uma massa que vai ser utilizada, não está especificada essa massa. Temos as frações de alimentação. Aqui nós temos as frações no topo. Né? Se ele fala que nós temos 95% de molar em benzeno, quer dizer que nós temos 5% molar de tolueno no topo. Nós não temos a massa do topo e não temos nenhuma informação sobre o fundo, nem a massa, nem as frações. Então nós esquematizamos, nós numeramos, colocamos as variáveis e verificamos. Né? Então vamos lá, classificar. Processo contínuo e permanente. Quantas variáveis nós temos? Nós temos M1, M2, M3, Y3B e Y3T. Então calcular o grau de liberdade. Né? Nós temos ali dois componentes, então temos duas equações dependentes. Nós vamos acrescentar aí, pessoal, uma equação, que é a equação de separação. Veja essa informação aqui, olha só. No fundo, sai uma corrente contendo 8% do benzeno que é alimentado. Então, essa aqui é uma análise, é uma informação de separação. Nós podemos determinar a base de cálculo. Né? Então, nós vamos fechar aí base de cálculo M1 igual a 100 kmol por hora. Poderíamos ter colocado M2 e M3. O M3 seria a escolha menos sábia. Por quê? Nós teríamos menos informações para fazer os balanços de massa posteriores se colocássemos M3. Né? Não teríamos informação dos componentes. Daria muito mais trabalho para fazer os balanços. Então, colocando no M1 e no M2, tanto faz. Poderia ser feito. Né? Nós colocamos aqui para M1 100 kmol por hora. Então, nosso volume de controle vai ser o nosso destilador, nossos componentes. Então, equações de balanço de massa. Primeiro, balanço global, entrada igual a saída. M1 é M2 mais M3. Balanço de massa de tolueno, entrada e saída de tolueno. Então, nós podemos colocar a massa de tolueno que entra com a massa de tolueno que sai, separado em 2 e 3. Como nós não temos nós temos a informação aqui do Y2T, nós podemos separar o termo aqui, M2 vezes Y2T, mas nós não temos nenhuma informação sobre o tolueno, né? Então podemos manter essa informação de massa de tolueno que sai na corrente 3. A terceira equação é o balanço de massa de benzeno, entrada de benzeno, saída de benzeno. Então M1B igual a M2B mais M3B. De novo, mesma caso do tolueno. Então nós vamos manter aqui o benzeno. Vamos separar M2B e M2 vezes a fração molar, né? Y2B, e os dois termos, fração molar vezes a vazão molar. E equação de separação. M3B igual a 0,08 de M1B. Então nós temos 4 equações. Nós não vamos precisar dessas 3 equações de balanço de massa. Vamos escolher uma delas aqui para conferir os dados depois. Então o que nós vamos fazer é fazer uma análise de variáveis de cada equação. Então nas 3 primeiras nós temos 2 variáveis. E na última temos apenas uma variável. Então podemos escolher uma ordem de resolução desse sistema. Então a ordem de resolução vai ser, começamos com a equação 4, tiramos a informação de M3B, depois pulamos para 3, depois 2 e por último 1. Então nós vamos fechar o processo, o balanço com a equação global para a conferência. M3B, então tiramos diretamente, é igual a 8% do benzeno que é alimentado. Então é 100 kmol vezes 45, 8% disso. Então resulta em 3,6 kmol de benzeno que saem no fundo. Equação 3, né? Então nós vamos tirar aqui a balança de massa de benzeno. Então nós temos M3B, temos M1, MB, temos Y2B, então falta apenas M2. Colocando em evidência M2, resulta aqui em 43,58 kmol total. A terceira equação, balanço de massa do tolueno. Mesma coisa, colocamos em evidência M3T, resultando em 52,32 kmol de tolueno por hora. Por último, podemos somar aqui M3B mais M3T para resultar em M3, a massa total no fundo, resultando em 56,42 kmol por hora. Então nós vamos usar a equação 1 para validar esse balanço de massa. Então M3 mais M2 tem que dar o quanto? 100 kmol. Então 43,58 mais 56,42 resulta em 100 kmol, que é igual a M1. Então o balanço de massa fecha. Terceiro exemplo. Finalizarmos nossa aula, é um processo contendo agora 2 correntes de entrada e 3 correntes de saída. De novo, um processo de separação por destilação. Nós vamos
fazer a seguinte análise. Né? Já está esquematizado, então nós temos 5 correntes e 3 componentes. Componente A, B e C. Aqui nós vamos designar as frações mássicas x, y, z como correspondente às frações mássicas dos 3 componentes A, B e C. Então a pergunta primeira é: quantos balões de massa independentes podem ser descritos para esse sistema? Então vamos analisar com um pouco de cuidado aqui as variáveis declaradas. Né? Então nós temos M1 desconhecido, tendo apenas B e C na corrente 1. Na corrente 2 nós temos a vazão de entrada, resultando em 5.300 kg por hora, e desconhecemos as frações na corrente 2, x2 e y2. Na corrente 3 temos apenas A, então não supomos aí que é uma corrente pura em componente A, também desconhecida essa vazão. Na corrente 4, desconhecidas as frações mássicas de B e C, e na corrente 5, desconhecida a vazão mássica nessa corrente. Tá? Então vamos fazer a análise. Então, quantos balões de massa independentes podem ser escritos? Então temos o volume de controle, temos 3 componentes, A, B e C, que vai resultar em 3 balanços de massa independentes. Nós vamos ter 5 equações de frações mássicas, então cada corrente vai ter uma equação de fração mássica, resultando que seria x, y, z igual a 1, né, o somatório delas. Nós temos 5 correntes com as seguintes variáveis, cada uma delas contendo 4 itens, né, massa e as 3 frações mássicas. Nós vamos ter no total 7 variáveis desconhecidas, que são M1, X2, Y2, M3, Y4, Z4 e M5. Nem todas as equações de fração mássica vão ser úteis, né? Então, por exemplo, aqui a fração x2 vezes y2 vai ser 1. E x4 vezes y4 vai ser 4, vai ser 1. Né? Então, essas duas nós vamos poder usar. Né? Então, essas duas equações, nós temos 2 variáveis cada. No grau de liberdade, nós temos 7 equações, 7 variáveis, 3 equações de balanço de massa, 2 equações de fração mássica, resulta em 2 graus de liberdade. Então é necessário ainda, teoricamente, 2 equações para poder fecharmos. O que vai ser feito é tentar estipular valores para 2 variáveis para que o grau de liberdade zere. E pergunta B é: quantas vazões e frações molares desconhecidas devem ser especificadas antes que o restante possam ser calculados? Então, é necessário que 2 variáveis sejam especificadas para zerar o grau de liberdade do sistema. E no item C, então vamos supor que sejam dados valores a M1 e a X2. Aqui, esses valores, vamos colocar qualquer valor, né? Eu coloquei 2.700 kg e 0,35 kg de A por quilo. Na corrente 2. Tá? Então, escrever uma série de equações, cada uma envolvendo apenas uma incógnita, para que as variáveis restantes possam ser calculadas. Né? Indique com um círculo a variável pelo qual resolveria cada equação. Então, vamos começar aqui. Equação de fração de massa na corrente 2. x2 vezes y2 resultando em 1. Então, y2 é a nossa variável. E a gente retira aí o y2. Balanço de massa de A. Entrada igual a saída. Então, mx2, m2 vezes x2, m3 vezes m4 vezes x4. Então, nossa variável conhecida é M3. Balanço de massa global. Então, M1 mais M2 é igual a M3, 4 e 5. Nossa variável desconhecida é M5, né? Uma vez que M3 vai ser determinado. E balanço de massa em B. Né? Então, M1 vezes Y1 mais M2 vezes Y2 igual a M4 vezes Y4, M5 vezes Y5. A variável desconhecida é a fração mássica B. E por último, determinar com a equação de fração de massa de corrente, o Z4. Então, cada uma delas, nós temos aí numa fração uma variável para ser calculada separadamente. Né? Não é necessário fazer um sistema para que 2 variáveis desconhecidas possam ser calculadas. Então, o resultado, colocando, seria esse aqui. Né? Então, nós temos 65% de Z, o Y2 aí vai ser 35%, M3 1.015 kg por hora, M5 5.785 kg por hora. As frações mássicas B e C na corrente 4 é de 4,60%, 4,6% e 25% para C. Então, importante é o seguinte, eu estipulei valores para tanto a vazão quanto a fração mássica. Você tem que tomar muito cuidado ao chutar, ao estipular esses valores variáveis para resolver os balanços, porque algumas vezes pode haver violações dos balanços de massa, né? Não pode fechar o balanço. Então, toma muito cuidado.
Então é possível que as equações possam ter violações de leis físicas e químicas devido à combinação inadequada dos números, né, dos valores.